Marcos Rochinski, que é o nosso coordenador-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil. Bom dia a todos e todas. Gostaria de, inicialmente, agradecer o convite. Para nós da Contraf Brasil é um prazer enorme estar fazendo esse debate aqui. A gente se preocupa bastante com a questão da concessão dos benefícios e nos preocupamos também, né, com a transparência, a lisura de todos os processos, sobretudo de concessão dos benefícios naquilo que diz respeito ao nosso público, que são os segurados especiais. Quero cumprimentar o senador Isalci, parabenizar pela iniciativa, cumprimentar também o deputado Paulo Eduardo, os demais deputados, autoridades aqui presentes, os nossos companheiros e companheiras também das nossas entidades parceiras, presidente Renato, do INSS, toda a sua equipe. E acho que esses espaços, senador, mais do que tudo, eles precisam cada vez mais ser ampliados e audiências públicas precisam ser garantidas, sobretudo na perspectiva do Senado, da Câmara Federal e também do governo, construir uma capacidade de ouvir efetivamente aquelas pessoas que estão lá no dia a dia e sabem efetivamente do que se passa. Às vezes se fazem audiências com caráter mais técnico, com caráter mais de ouvir especialistas, de ouvir os deputados, senadores, e esquece-se efetivamente de ouvir aquelas pessoas que estão no dia a dia. Então, eu não venho falar como presidente da Confederação, eu venho falar como alguém que vive no espaço rural, alguém que está no dia a dia interagindo com os agricultores. Eu até hoje continuo morando no espaço rural, continuo morando no município de Palmeira, no estado do Paraná, porque a nossa confederação, inclusive, ela tem um princípio básico que dirigente sindical não é cargo, né? É um trabalho que você está desenvolvendo. Então, por mais que nós estejamos aqui semanalmente em Brasília acompanhando as coisas no Senado, na Câmara, a gente preza de que todos os nossos dirigentes continuem, na essência, sendo agricultores familiares. Ninguém sai da sua propriedade. A gente vem para cá, faz as funções, mas volta para lá, né? Para representar, de fato, com propriedade e poder falar com propriedade, poder falar efetivamente daquilo que você vivencia junto com os seus vizinhos, com os seus conhecidos, com os seus compadres, como nós chamamos lá no Sul, né? No dia a dia. Então, eu quero dizer assim que, obviamente, nós temos as nossas assessorias técnicas, a nossa assessoria jurídica, a nossa assessoria que nos municia com dados, mas eu venho falar muito mais daquilo que a gente vivencia no dia a dia, com os nossos sindicatos, com os nossos agricultores. A primeira questão que eu queria falar é que, muito na linha do que o doutor Evandro, a doutora Thais já disseram, nós somos absolutamente favoráveis que tenhamos um processo de transparência, de lisura, e que aqueles benefícios que forem concedidos sejam, de fato, benefícios devidos. Nós somos absolutamente contra fraudes, somos absolutamente contra processos de pessoas que estejam lesando, né, os cofres públicos, recebendo indevidamente benefícios. No entanto, nós também temos bastante preocupação com a forma com que a medida é colocada. Partimos do mesmo princípio da doutora Thais, de que o Executivo tem que se meter menos nessas coisas, né? No nosso entendimento, inclusive, de leigo, nós achamos, inclusive, que essa medida é inconstitucional, porque medida provisória se coloca quando você tem a necessidade emergencial de resolver uma questão, e não é o caso. Não é o caso. A questão da concessão dos benefícios
Não existe uma excepcionalidade que necessitasse, por exemplo, de uma medida provisória, né? Mas, enfim, eu não sou jurista, não sou deputado, não sou senador, não me cabe a mim discutir a constitucionalidade ou não desta medida, mas como leigo, né, como um agricultor familiar, eu entendo que essa medida ela não teria, inclusive, a necessidade de ter sido proposta. Essa é a primeira questão. A segunda é que ela traz, de fato, uma quantidade de questões que nos deixam com uma vulnerabilidade muito grande, principalmente nós, agricultores familiares, principalmente segurados especiais. Talvez eu vou repetir algumas questões que já foram levantadas aqui, mas antes de propor a execução dessa medida provisória, a gente precisa efetivamente olhar para a realidade e ver os impactos que ela vai criar. Essa questão, por exemplo, de você estabelecer que o CNIS é um instrumento único de comprovação a partir de 2020, gente, isso é assumir publicamente que o governo vai excluir mais de 50% de segurados especiais da concessão de benefícios a partir do ano que vem. Bom, se o governo quer ter essa pecha, quer efetivamente carregar junto à sociedade brasileira essa culpa de ter excluído, então sigam com esse processo, sigam com essa medida, mas que o governo assuma publicamente que vai estar excluindo do processo previdenciário mais de 50% dos agricultores familiares, mais de 50% dos segurados especiais. Se o governo tem essa consciência, siga com o projeto. Se o governo tem dúvidas, vá na base, procurar os agricultores, procurar os sindicatos, procurar os prefeitos, procurar quem faz assistência técnica para ver efetivamente as condições que os agricultores familiares têm e quem efetivamente tem condição de acessar o CNIS a partir de 2020. Nós sabemos, por exemplo, o impacto que o cancelamento dos 686 mil benefícios que foram cancelados a partir do governo Temer causaram. Nós temos situações de miséria, nós temos situações de famílias desesperadas, porque tiveram benefícios cancelados e não tem mecanismos de como recorrer, não tem mecanismos de como suportar. Tem pessoas que ficaram sabendo do cancelamento dos seus benefícios quando foram na agência bancária para receber. E aí nós estamos propondo que, caso haja, a pessoa tem 10 dias para recorrer. 10 dias no meio rural, para quem mora numa comunidade ribeirinho, na região norte, para quem mora numa comunidade quilombola. Gente, vocês não têm noção do que é o espaço rural brasileiro para propor uma atrocidade desse tamanho. Quem escreveu esse negócio não conhece o espaço rural brasileiro, não conhece o que é agricultura familiar, não conhece o que é comunidade quilombola, não conhece o que é comunidade extrativista, não conhece o território brasileiro. Então, antes de propor, antes de criar leis, vamos conhecer a realidade e vamos olhar efetivamente os impactos disso na vida daquelas pessoas sobre as quais nós estamos legislando, que são os cidadãos brasileiros. Eu gostaria de ver a medida provisória não só sob o aspecto de economizar recursos, sobre o aspecto de fraudes ou de coisas que estão, porventura, não estejam bem ajustadas na concessão dos benefícios dos trabalhadores, senador. Gostaria que essa medida provisória, que tem a preocupação também de não lesar os cofres públicos, estivesse propondo no seu texto o combate à sonegação e às dívidas das grandes empresas, dos bancos, que esses sim lesam a pátria, esses sim lesam os cofres públicos. Eu gostaria que o presidente do INSS, quando se referiu ao texto do TCU, também se referisse que o TCU também aponta no seu relatório que o Brasil perde 56 bilhões por ano por sonegações.
E talvez, se nós estivéssemos combatendo a sonegação das grandes empresas, dos bancos, nós estivéssemos numa situação muito mais confortável, inclusive sem a necessidade de propor a tal da reforma da Previdência, que para mim não tem reforma, não. Tem a finalização da concessão de benefícios para a classe trabalhadora e para os pobres desse país. Não tem nada de reforma. Tem, gradativamente, a extinção da concessão e do acesso da classe trabalhadora aos benefícios de previdência social. Referindo-se à questão do espaço rural, queria dizer, gente, nós precisamos saber também como é que funciona na prática. Eu tenho muitos amigos, amigas que são servidores públicos do INSS, tenho dirigentes sindicais dos sindicatos de servidores públicos, mas a gente sabe que existem, assim como existe agricultor e agricultor, existe deputado e deputado, médico e médico, perito e perito, existem servidores e servidores. É importante que vocês saibam que nós, agricultores familiares, nos órgãos públicos de maneira geral, em que pese todo o esforço para a gente romper com o preconceito existente no nosso país, ainda nós somos tratados com um alto grau de preconceito. É comum uma agricultora familiar chegar numa agência da INSS e ter o seu benefício indeferido porque ela está usando brinco. É comum no nosso país uma agricultora familiar chegar para conceder um benefício e o servidor perguntar para ela, mas espera aí, você é agricultora? Você está com as unhas pintadas? Aonde é que está escrito na Constituição brasileira que para ser agricultor não pode pintar a unha? Aonde é que está escrito na Constituição desse país que uma agricultora familiar não pode usar um brinco, não pode andar decentemente vestida, bonita, elegante? Quer dizer que para ser agricultor familiar e ter benefício concedido tem que ser jeca tatu, tem que andar com sapato de uma cor e outra de outra, tem que andar com calça rasgada, tem que andar sujo. A mulher não pode pintar o cabelo, não pode se vestir decentemente. Essa é a realidade que nós temos. Então, quando nós incentivamos, inclusive, o processo de fiscalização, nós estamos incentivando esse tipo de coisa. Gente, antes de nós fazer um negócio desse, nós temos que preparar os nossos quadros, doutor. Nós precisamos fazer um processo de capacitação, inclusive dos servidores do INSS, para acabar com os preconceitos que existem em relação ao espaço rural, para acabar, inclusive, com a forma pejorativa que se trata os nossos agricultores familiares. Nós temos que romper com essa visão de que o agricultor familiar é coitadinho. Nós temos que romper com essa visão de que para você ter um acesso a um benefício previdenciário no espaço rural, você tem que parecer que é um cara acabado. Nós merecemos, pelo que nós significamos para a economia desse país, nós merecemos ser bem tratado. Nós merecemos andar bem vestido. Nós merecemos que as nossas mulheres andem de brinco, sim, com a unha pintada, bonitas, elegantes, porque nós somos uma categoria que alimentamos a nação brasileira. Nós somos a categoria que bota todo dia no prato dos senhores e senhoras 70% dos alimentos. Então é mais justo, é mais do que justo que nós tenhamos tratamento digno. E a medida provisória, me perdoem os legisladores, me perdoem quem escreveu ela, mas ela vem exatamente na contramão disso tudo. E ela vem numa perspectiva de diminuir o acesso, principalmente dos segurados especiais, a benefícios, a concessão de benefícios, criar obstáculos para esses agricultores, quando tiverem algum processo de questionamento, poderem se defender, criar obstáculos nas suas organizações, e me permita uma parte final, senador. O que está se fazendo em relação aos sindicatos não é uma questão administrativa, é a criminalização do movimento sindical brasileiro.
Essa é a essência do que está na proposta. Negar a história, negar o trabalho incansável do movimento sindical de conquista pelos direitos sociais e humanos nesse país, negar tudo o que o movimento sindical já fez, trabalhando em parceria, sem cobrar nada do Estado, para garantir acesso dos agricultores. Ou vocês acham que nós teríamos os agricultores familiares hoje aposentados e nós teríamos um processo previdenciário estabelecido no nosso país se não fosse as lutas feitas no final dos anos 70, no início dos anos 80, pelo movimento sindical? Vocês acham que se nós não tivéssemos os sindicatos para auxiliar os nossos agricultores a orientar como é que ele constrói a sua documentação, para chamar ele, para levar ele, inclusive, na agência do INSS, porque muitos não conseguem chegar sozinhos até a agência do INSS? Vocês acham que sem a existência dos sindicatos nós teríamos tanto acesso à Previdência? Mas não é o sindicato que sonega. Não é o sindicato o responsável por construir processos mal elaborados. Muito pelo contrário, nós fizemos e sempre fazemos com total transparência, lisura, todo o encaminhamento de benefício previdenciário. Agora, uma coisa que nós não vamos abrir mão, vocês não nos peçam isso, porque isso não faz parte da natureza. Nós não vamos abrir mão o princípio de ser dirigente sindical e defender os interesses daqueles que nós representamos, porque nós não vamos fazer isso. Agora, permitir DAP de instituição pública, permitir DAP de outros espaços e não permitir DAP do movimento sindical, não permitir a existência mais da declaração do sindicato como uma prova para a comprovação de atividade, efetivamente, é criminalizar e dizer que o sindicato não tem moral, idoneidade para representar os agricultores. Então, me desculpe. Se existe outro termo, vocês me digam, mas, para mim, isso é criminalização. E nós, como movimento sindical, estamos nos sentindo criminalizados pelo conteúdo, inclusive, que propõe a medida 871. Como eu disse no início, eu poderia vir aqui fazer uma apresentação técnica, mas eu estou altamente contemplado com as falas anteriores, que trouxeram muitos elementos, inclusive do doutor Evandro, da CONTAG, da doutora Thais. Acho que já trouxeram muitos elementos que questionam efetivamente o porquê a gente se coloca na contrariedade desta medida. Mas, como eu disse no início, eu, mais do que um dirigente sindical, queria falar como alguém que sente lá na ponta, lá na base, o que efetivamente é ser agricultor familiar e ser segurado especial. Eu espero que todas as colocações feitas aqui sirvam para uma reflexão dos senhores deputados, senadores, fundamentalmente do INSS, fundamentalmente do governo, porque se a gente der continuidade a esse tipo de coisa, inclusive é o seguinte, o último fato, quando a gente propõe órgãos públicos para cumprir com esse papel, quero dizer o seguinte: se der continuidade à medida provisória, der continuidade à reforma da Previdência, não vai ter órgão público municipal, porque boa parte das economias dos municípios vão quebrar. 60% dos municípios têm na Previdência Social sua maior fonte de arrecadação, não nos esqueçamos disso. Inclusive, os prefeitos e vereadores que nos acompanham, antes de apoiar essas atrocidades, deveriam olhar para o futuro das suas economias e para o futuro das suas populações. Muito obrigado. Bem, agradeço ao Marcos e já passo imediatamente